Iniciando mais um estudo do livro Inspiração de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje iniciaremos inspirados nos exemplos de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. Como muitos, ele também foi arrancado do paganismo. Em meio de seus excessos, sentiu o alerta dos espíritos superiores. A felicidade se encontra alhures e não nos prazeres imediatos. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, nos convida à reflexão sobre esse aspecto, ressaltando-se importante a autoanálise para colocarmos em prática o processo de reforma íntima. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera. O conhece-te a ti mesmo revela a importância do autoconhecimento, chave do progresso espiritual, através da observação das tendências pessoais, de desconforto, frustrações e conflitos íntimos, realizando pouco a pouco a correção de hábitos, a superação das más tendências e a renovação de sentimentos e atitudes, buscando transpor enganos e aproveitar oportunidades de corrigenda de acordo com o livre-arbítrio. Hoje faremos o estudo da lição número 9 do livro Inspiração de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulado Compaixão e Auxílio. Existem criaturas na Terra tão extremamente agarradas à ideia de posse dos bens de que dispõem no mundo e das pessoas a que se dedicam, que frequentemente, em favor de nossa própria paz, necessitamos praticar mais amplamente os princípios da compaixão. Esse companheiro foi indicado pela divina providência para exercer a justiça, temperada de misericórdia. Entretanto, apesar da autoridade de que disponha, precisará da compaixão alheia, traduzida em atitudes e palavras, para que o poder não se lhe converta nas mãos em bastão de tirania. Aquele recebeu do Senhor o dom de falar com desembaraço, de maneira a conduzir multidões para o caminho do bem. No entanto, em pleno fastígio do verbo, necessitará da compaixão dos semelhantes, a fim de não desmandar-se em paixões violentas. Outro, em nome do mais alto, guarda o depósito de grande fortuna, de modo a administrá-la criteriosamente, criando trabalho em benefício dos irmãos do mundo, chamados à sustentação própria. Contudo, não prescindirá de compaixão dos outros para que não venha aniquilar o patrimônio que a vida lhe confiou. Aquele outro ainda recolheu da divina bondade grande ciclo de provações, a fim de lecionar com elas paciência e humildade, fé e coragem, no auxílio espiritual aos companheiros do mundo. Entretanto, não dispensará o apoio da compaixão de quantos o assistem, para que o sofrimento não se lhe faça veneno ou desespero nos recessos da alma. Seja diante de quem seja, compadeça-te e auxilia para o bem. E sempre que o teu passo cruze com o passo de alguém que se comporta como se Deus não existisse, tratando criaturas e bens, qual se lhe fosse propriedade exclusiva, coloca a imagem desse alguém na tua enfermaria de oração, porque estarás renteando com uma dessas criaturas que ignoram a paternidade de Deus, desconhecendo igualmente que todos os dons e vantagens
que estejamos usufruindo nos foram emprestados pelos institutos da divina providência e dos quais daremos conta na administração da vida em momento exato. É importante que observemos dentro da lição e qual que é o nosso papel, como diz no início da lição, ditada por Emmanuel. Existem criaturas na Terra tão extremamente agarradas a bens de posse que dispõem no mundo e das pessoas que se dedicam, que frequentemente em favor de nossa própria paz necessitamos praticar mais amplamente os princípios da compaixão. É necessário que estejamos o tempo todo observando e usando da nossa humildade em compaixão daqueles que realmente se perdem no caminho da aplicação dos seus dons. A lição, ela nos explica com muita sabiência e diz o seguinte: esse companheiro foi indicado pela divina providência para exercer a justiça, temperada de misericórdia, mas, entretanto, apesar da autoridade que disponha, precisará de compaixão alheia, traduzida em atitudes e palavras, para que o poder não se lhe converta nas mãos por bastão de tirania. A gente presencia muito irmãos que têm o poder e poderia estar fazendo uso da forma correta, mas lamentavelmente não para buscar o conhecimento e começa a ver e demonstrar como se ele fosse um rei ou se fosse eterno aqui na Terra. E que na realidade não é isso que nós temos conhecimento. Desde que nascemos, nós sabemos que chegamos, ficaremos e iremos embora um momento. Mas também, quando temos o poder dos bens transitórios, achamos que seremos eternos. E pior de tudo, são alguns que a partir de um momento que ele desencarna, ele continua apegado aos bens transitórios. Aí que o sofrimento é pior, porque enquanto estamos aqui, é a oportunidade que nós temos para tocar nos bens. Agora, depois que nós estamos do outro lado, não temos mais como tocar aos bens ou nos bens. Nós só podemos obsidiar os nossos irmãos ou as pessoas que estão fragilizadas. Então, nós temos que estar atentos e aproveitar essa oportunidade. E a Emmanuel ainda diz assim: aquele recebeu do Senhor o dom da fala. Nós recebemos o dom da fala, mas fazemos uso indevido dele. Nós começamos a conduzir os nossos irmãos para o caminho, tentando demonstrar que estamos conduzindo ele para o caminho do bem, mas na realidade nós estamos tirando proveito da humildade, da simplicidade daquela pessoa. Pela angústia que ela está vivendo, ela coloca em nossas mãos as próprias vidas e nós abusamos dela. Por isso, eu sempre estou convidando os nossos irmãos a buscar o conhecimento, ler, para que não seja manipulado por pessoas que queiram realmente conduzi-los para a escravidão. Porque Jesus, ele sempre disse: eu não vim para escravizar ninguém. Nós não criamos o planeta para ter escravos. Por isso tem um livre-arbítrio. Você pode escolher. Agora, nos ensinamentos do Evangelho, dizem com muita clareza que só seremos espírito de luz quando estivermos no equilíbrio da evolução intelectual e a moral. E ele diz um pouco mais aqui na frente: outro, em nome do mais alto, guarda o depósito de grande fortuna, de modo a administrá-la criteriosamente,
criando trabalho em benefício dos irmãos do mundo, chamado à sustentação própria. Contudo, não prescindirá da compaixão dos outros para que não venha aniquilar o patrimônio que a vida lhe confiou. Ele veio para ter a condição de ministrar trabalhos, de liderança. E ele pega aquilo como se fosse só dele. Ele é um administrador. E a gente tem que buscar compaixão também para ajudá-lo a ver que ele está no caminho errado. Não é brigando, não é agredindo, mas é praticando gestos de atitude e de humildade para com aqueles que realmente estão ali no poder, mas com uma demonstração que a vida é simples de se viver. A gente encontra muitas pessoas que às vezes não têm bens materiais, mas vivem às vezes numa plenitude da felicidade com um pouquinho que eles ganham. Parece até que eles ganham mais do que o que outro que realmente ganha. Às vezes alguns ganham um valor X e ele gasta aquele X e mais Y. Já o que ganha pouco, às vezes ele não gasta o todo que ele ganha, ele ganha X e gasta menos Y, ou menos X, ou menos alguma coisa. Ele sempre tem uma economia. E nessa economia que ele faz, ele demonstra que ele tem uma condição muito melhor do que o outro que ganha mais. É o que eu digo. Criticar, às vezes, as falhas de algumas pessoas é muito fácil. O difícil é se predispor a estar passando, mesmo que seja o pouquinho de conhecimento que ele tenha, para o outro. Os dons são para serem distribuídos, não para ser guardados. Por isso, é importante que estejamos atentos, porque ele diz um pouquinho além aqui. Aquele outro ainda recolheu da divina bondade grande ciclo de provações, a fim de lecionar com elas paciência e humildade, fé e coragem, no auxílio espiritual aos companheiros do mundo. Entretanto, não dispensará o apoio da compaixão de quantos assistem, para que o sofrimento não se lhe faça veneno ou desespero. Muitas vezes nos pegamos angustiados, desesperados, com a alma pesada. Não importa na frente quem você esteja, o importante é que você esteja sempre exercitando, fazendo a reflexão, buscando ser um ser melhor. Santo Agostinho disse lá no início, que nós usamos hoje como exemplo, no fim da tarde, reflita o que você fez, verifica se você foi uma pessoa do bem realmente. Só assim atingiremos a condição de estarmos fazendo a nossa reforma íntima. E se não fizermos a nossa reforma íntima, realmente nós não teremos condições de estar movimentando, ou liderando, ou demonstrando em atitudes e gestos que somos já seres melhores. Que Deus nos abençoe, e é muito bom sempre lembrar: Deus no comando e Cristo nos exemplos.